Vamos então a mais uma aula da disciplina de Libras. Nessa aula eu vou trazer para vocês a visão de alguns autores sobre o ensino do aluno surdo, tá? Durante as nossas aulas, por várias vezes eu mencionei sobre a importância de estratégia visual para o ensino da pessoa surda, ok? Então eu vou trazer nessa aula o que dizem alguns autores sobre as estratégias, o que são essas estratégias. Por exemplo, tem uma autora chamada Ana Regina Campelo, que ela aborda a questão da semiótica imagética. E o que seria essa semiótica imagética, então? Ela seria o uso de imagens na busca da construção de sentidos. É o que eu venho mencionando para vocês. Simplificando, a semiótica imagética, então, ela trabalha com filme, fotografia, trabalha com qualquer tipo de imagem, com desenhos, qualquer tipo de imagens que venha construir o aprendizado do aluno surdo e também de um aluno ouvinte, porque, na verdade, lembrando sempre que o uso de estratégias, sejam elas visuais, uso de algum recurso que tentem materializar o que vocês estão falando de forma mais abstrata, facilita o entendimento de qualquer aluno, não só do aluno surdo. Em se tratando da educação de surdos, que são pessoas que não escutam, que são extremamente visuais, essas estratégias são imprescindíveis para que vocês possam se fazer entender, para que vocês possam explicar um conceito, para que o aluno possa entender o que vocês estão falando de forma mais clara, ok? Bom, mas o que diz então a Ana Regina Campelo sobre essas questões de estratégias visuais, o que é semiótica imagética? Eu vou disponibilizar para vocês 2 artigos nessa aula, tá? O primeiro artigo é da Ana Regina, tá? Que é o intitulado, ele está no livro Estudos Surdos 2 e se chama Pedagogia Visual, Sinal na Educação de Surdos, onde ela propõe uma discussão, então, de um ensino do aluno surdo por meio de uma pedagogia visual, tá? E o que a Ana Regina, então, traz como conceito de pedagogia visual? O que é essa pedagogia visual? Então, ela diz que seria o uso de imagem em busca da construção dos sentidos, tá? Para Ana Regina, ela acredita que a pedagogia visual envolve uma semiótica imagética, um novo campo que explora a visualidade, a partir do qual podem ser investigados aspectos da cultura surda, na construção da imagem visual presentes nos surdos, os chamados olhares surdos, que podem ser cultivados também como recursos didáticos. Ao propor, então, essa discussão, tá? Ela traz o exemplo de um professor de ciências, de um professor que organizava aulas de ciências, né, mas que estava encontrando várias dificuldades para ministrar esses conteúdos. Então vocês vão ver no decorrer do capítulo desse livro que o professor menciona, tem um diálogo desse professor com a professora surda, e que ele menciona que não tem mais o que fazer e que está tendo várias dificuldades, e que ele mostra as imagens, e que ele mostra os livros e ele não está conseguindo passar esse conteúdo para o surdo, que não adianta, eles não entendem essa expressão que ele usa. Também mostra algo importante, eu quero que vocês leiam com extrema atenção esse artigo, pensando no trabalho de vocês no futuro, caso venham encontrar um aluno surdo em sala de aula, tá? O que trata esse texto? Ele trata dessa frustração do professor de ensinar esses alunos. A questão dessa frustração não é algo nem para ser criticado, nem para ser debatido como uma falha, não é nesse sentido. Mas que vocês olhem essa frustração como algo inerente ao ser humano. Por exemplo, os pais, quando eles têm um filho surdo, quando eles descobrem que o filho é surdo, eles passam por esse processo de luto. Porque se sabe que hoje tem N formas de ensinar uma pessoa surda, se tem informação, mesmo assim, quando os pais se preparam para ter um filho, de certa forma eles idealizam, por mais que se diga, alto senso comum, se vier com saúde, perfeito, mas na verdade todo pai idealiza, o pai e a mãe idealiza ter um filho, né? De certa forma, alguns preferem menino ou menina, não estou falando que isso é correto ou não, só estou tentando refletir sobre essa construção do ser humano, que ele idealiza um filho, digamos, perfeito, que ninguém é perfeito, lógico que não, mas que ele cria uma expectativa. Quando nasce essa criança é surda ou com qualquer outra deficiência, nossa, eles têm um impacto, né? E agora, o que eu faço? Sabe? Eles passam por esse período de luto que é normal nas famílias de qualquer criança com deficiência, é normal nas famílias das crianças surdas.
que até que se descubra que essa criança surda não tem uma deficiência, que ela pode ser considerada como sujeito cultural, se utilizar a língua de sinais, se partilhar da cultura surda, há um longo processo e depende muito do acompanhamento dessa família. Em qual local ela está inserida, que informações ela vai ter. Se ela tiver informações da área clínica, dos médicos, provavelmente esses médicos vão orientar essa família a fazer o implante, a usar aparelho, a tratar essa criança como na perspectiva clínica, como uma deficiência que tem que ser curada, ok? Se ela tiver um contato com a perspectiva cultural, bom, há uma outra possibilidade para essa criança. Ela pode aprender língua de sinais, ela pode partilhar da cultura surda e ela vai se construir enquanto sujeito surdo. Com o professor, não é diferente. Quando eu me formei, quando vocês estão passando por esse processo de formação de professor, vocês têm e vocês idealizam aulas, vocês idealizam o planejamento, vocês idealizam o trabalho de vocês. E muitas vezes, pessoal, isso é algo normal, eu sei porque a minha formação é voltada para a educação especial e mesmo assim, nós vamos idealizando como se vai trabalhar com essas crianças e quem vão ser essas crianças, como que eu vou atender essas crianças, como que eu vou dar conta da especificidade de cada um. E quando se chega lá na prática, acontece que ocorreu esse professor que aparece no artigo de ciências. Há uma frustração porque eu não consigo. Eu sei que eu tenho que usar a imagem, mas como que eu vou usar essa imagem? Eu vou só jogar a imagem lá? Não, que relações eu vou estabelecer com essa imagem? Eu posso fazer um esquema, eu posso trazer conceitos, trago poucas palavras, até formar frases, até formar parágrafos. Como que eu vou trabalhando com esse conceito? Faço links, faço relações. É isso que eu quero que vocês observem, então, ao ler esse texto. Assim, pense no futuro de vocês ao se deparar com um aluno surdo, tá? Então, esse processo de frustração não é algo que deve ser julgado, não é algo que não ocorre, ele ocorre. Mesmo o professor se preparando, mesmo ele trazendo, fazendo todo um trabalho, organizando os materiais, muitas vezes não dá certo, tá? E é normal, faz parte do processo de ensino. Bom, sobre essa questão, então, de relato desse professor, ele começa a falar que ele não consegue explicar o conteúdo, né? E há nesse texto, vocês vão ver que ele não era fluente na língua, ele se culpa por isso, por não ser fluente na língua, e eu chamo a atenção de vocês novamente para algo que eu venho falando para vocês em todas as aulas. Nem sempre, óbvio que a fluência na língua seria maravilhoso. É claro que a educação de surdos, a educação que os surdos querem no país é essa. O professor ministra sua aula em língua de sinais. O professor de filosofia dá aula de filosofia em língua de sinais direto para eles, na língua deles. É isso que os surdos querem. Só que temos que levar em consideração que há no país uma política educacional inclusiva. Tá? Dificilmente pode ter alguns lugares no país que tem escolas que os professores sinalizam, mas que todos os professores vão sinalizar. Ainda não estamos preparados para essa realidade. Então, o fato de ser fluente ou não ser fluente não deve, pelo menos, atrapalhar vocês ou impedir de vocês organizar uma aula para o aluno surdo, caso vocês tenham um aluno surdo. Vocês aprenderam alguns sinais nessa disciplina, aprenderam algumas estratégias. Quando vocês se depararem com esse aluno, vocês vão lembrar de como vocês devem trabalhar. E sempre lembre dessas questões. Contato visual, apresentação pessoal, primeiras aproximações, contato direto com o aluno surdo. Não evitem de olhar para ele, não deixem ele no canto da sala, tragam ele, tentem entrosar ele de alguma forma. E sempre lembre dessas estratégias visuais, nesses dois textos que eu trago para vocês nessa aula. Então, lembrando sempre então que você não precisa usar só sinais, pode usar estratégias visuais. E esse estudo que essa autora traz da semiótica imagética, que eu não quero que vocês procurem e aprofundem, só para entender que esses recursos visuais, então, como uma forma de ensino, dentro de uma proposta de pedagogia visual, que é o que elas trazem, que as autoras dos dois textos abordam, tá bem? Importante, então, esclarecer o quê? Tá? Que esse uso de recursos visuais, de estratégias que às vezes não são sinais, que é um apontamento, eles não são gestos e mímicas dentro dessa semiótica imagética, tá? Então, imagens em língua de sinais, onde vocês podem transportar qualquer imagem, o signo e desenho para uma figura. E a partir daí construir o sentido e explicar um conceito. Então, não considerem isso como gestos, mímicas, ou fiquem lá nessa aula apontando para tudo. Não. Mas façam isso de forma interessada, o que eu quero explicar com esse conceito. Bom, se eu quero explicar o mundo, como eu faço movimentos de... Não é o caso de vocês, mas se fosse movimento de rotação e de translação, como que eu faço? Trago a imagem da Terra, trago a imagem do Sol,
trago isso para o quadro, eu posso montar isso no quadro, ok? Eu posso fazer um cartaz, eu posso usar essas estratégias, tá? Para o ensino. Bom, no decorrer do texto também, a Ana Regina Campelo, ela traz uma explicação, então, de Platão, da sua obra Fedro. De como poderia ser, ela faz um exemplo de como poderia ser a explicação, tá, de um dos aspectos dessa obra mencionados por Platão, por meio de estratégias visuais. Pode ser que vocês, enquanto professores da área, consigam explicar isso de forma visual, de forma clara, bem melhor até que tu que está nesse artigo. Perfeito. São apenas ideias para que vocês se inspirem. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas esses 2 artigos estão relacionados à ciência, ciências biológicas. Sim, porque as produções nessa área são muito escassas. Então é muito difícil ter produções em todas as áreas. As áreas que mais vêm produzindo o ensino com estratégia visual é no ensino da matemática, no ensino das ciências biológicas, ensino da geografia às vezes. Então assim, olha, a nossa área ainda é muito nova. A língua de sinais é relativamente nova e a pedagogia visual vem sendo discutido. E as autoras propõem essa discussão agora, esse novo conceito de pedagogia visual por meio dessa semiótica. Então, são conceitos novos, são áreas novas que estão descobrindo estratégias do ensino para surdo. E esse é o caminho. Então, assim, vocês não precisam criar algo mirabolante, algo inédito. São coisas simples que só vocês vão conseguir conduzir esse conteúdo, porque vocês têm conhecimento, têm formação na área. Nada melhor que os professores para poder pensar sobre isso. Bom, aí faz um planejamento maravilhoso, planejei, usei as imagens, usei os recursos e não consegui, não obtive sucesso. Faz parte, pessoal. Depende muito como vocês vão abordar esses conteúdos. Vocês vão ver esse processo no artigo. Estratégia de como pode ser abordado os links. Não é a imagem por si só, mas é o uso que se faz dessa imagem. Tá? Por meio de links, por meio de outros conceitos, por meio de algo que os alunos já sabem para chegar à formação de um novo conceito. Tá bem? Bom, eu sei que é complicado falar sobre o uso de imagem, né, como uma nova forma de ensino, porque durante muito tempo, e até os dias atuais, o uso de texto tem prevalecido, né, ele mantém o status, na verdade, do material escrito sobre os outros recursos, mas a sociedade atual exige esse novo olhar. Por quê? Porque nós temos a presença de novos discursos aí que estão nos permeando. A mídia diariamente nos bombardeia com N imagens visuais. Quando você sai na rua, há outdoor aqui, há uma fotografia ali, o tempo inteiro as imagens estão passando por nós e estão nos constituindo. Então, assim, a própria questão da sociedade atual. Novos discursos surgem. Então, essa questão da língua escrita, não estou dizendo que ela não tem status, ela tem um status sim, não deve ser substituída, não é isso, mas de considerar outras formas de discurso e outras formas de linguagens que estão na sociedade contemporânea e que fazem parte da nossa vida. E para o nosso é extremamente importante esse trabalho com esses recursos e canalizar esse ensino, então, por meio dessa questão das imagens, do filme, de um vídeo, de um desenho, tá bem? Então, pessoal, retomando rapidamente, antes de começar o segundo texto, retomando os aspectos do primeiro texto, mesmo porque as autoras que propõem esse segundo material, elas se embasaram no primeiro texto da Ana Regina de Souza Campelo, então vamos retomar um pouquinho ali. Alguns aspectos que eu acho importante destacar é que a professora surda, vocês lendo o texto vocês vão entender do que eu estou falando, tá? A professora surda, ao oferecer então algumas dicas, algumas estratégias para outro professor que não conseguia passar o conteúdo, que era a reprodução feminina, nesse texto, nesse caso, como que ela faz isso? Observem como ela faz uso do corpo. Como ela se posiciona os braços e ela faz, por meio do seu corpo, uma explicação de como se dá toda essa construção. Observem essas questões. Observem ali que tem no texto a foto da professora e a foto de uma imagem. Tentem perceber assim, essas sutilezas de como se dá essa construção que eu estou falando, que eu venho mencionando para vocês. Então, essa potencialidade visual que é desse uso de imagens para a construção dos sentidos, tá bem? Bom, então, buscando ampliar um pouco mais essa discussão eu trago para vocês esse segundo texto, que é Estratégias Metodológicas para Ensino de Alunos Surdos, né, da Cristina Lacerda e da Lara Ferreira dos Santos e Juliana Fonseca Caetano, tá? Ele está disponível na coleção, então, da Universidade da UAB, da UFSCar.
vocês podem ter acesso ao material completo, tá? Eu vou disponibilizar apenas esses 2 textos, até para não, porque eu sei que vocês estão com vários materiais e várias avaliações, então eu estou disponibilizando esses 2 textos nesse momento, mas vocês podem ir lá e buscar o livro completo se tiverem interesse. Então, o que essas autoras mencionam, que outras estratégias elas trazem nesses textos sobre o que elas chamam então essa cultura desse olhar, né? A cultura do olhar, como é esse trabalho com imagens, tá? Elas trazem um recurso importante nesse texto, que é a questão do mapa conceitual. Tá? Para qualquer aluno é importante o mapa conceitual, mas elas propõem então ali um mapa conceitual de algo bem simples assim. Tá? Vocês podem até achar estranho, mas elas propõem esse mapa conceitual, então observem a imagem do mapa que também está no texto de vocês, que elas trazem a árvore ali, e daí elas vão por meio do mapa, então, esmiuçando o conceito. Aí eu fiz para vocês aqui um outro mapa conceitual, de acordo com esse slide que aparece, que vocês podem observar que eu fiz o quê? Uma proposta que eu criei em cima do mapa conceitual que está no material das professoras. O mapa conceitual, se fosse esse mesmo mapa conceitual, que poderia ser outro, óbvio que sim. Eu usei esse só para não fugir do exemplo que elas traziam, elas trazem de forma escrita, e eu mesclei escrita então com imagens ali. Então observe nesse slide que tem as imagens que substituem alguns itens do mapa, tá? E ainda poderia ser um mapa conceitual só com imagens, tá? Então, quando elas trazem ali, elas trazem na sequência uma outra explicação também, que elas propõem a explicação do sistema digestivo, né? Como se dá, então, como se ocorre o bolo alimentar por meio do sistema digestivo. E aí observe, então, no slide a seguir, essa imagem que eles usam uma folha de papel, tá? Para trazer essa explicação do sistema digestivo, ok? Algo simples, eles usaram uma folha de papel para explicar como se dava, então, todo esse processamento, como se dava o processo do sistema digestivo, tá? Uma outra proposta, então, que eu trago para vocês seria, então, mesclar essas imagens, pensando ainda nesse artigo que elas trazem esse exemplo do sistema digestivo, pensando nesse trabalho que elas fizeram apenas com uma folha de papel, onde elas localizaram, então, observe novamente o slide, onde elas localizaram, amassaram a folha, como se estivessem engolindo, como se estivessem ingerindo um alimento, que estivesse passando, então, fazendo todo o processo do sistema digestivo. Observe novamente o slide, as fotografias que elas trazem, né, essa explicação, mas que, então, poderia ocorrer de que forma? Né, essa explicação poderia ocorrer da seguinte forma. Bom, os alimentos inicialmente entram pela boca, então tem ali toda a explicação, que é a língua que empurra os alimentos. Então eu trouxe um slide para exemplificar para vocês, onde tem o desenho ali, a imagem da língua, o sinal da palavra língua e o sinal de língua, tá? Tem um desenho de um personagem ali com o sinal, aí utilizando a língua de sinais, tá? Então, como vai se dar esse processo? No slide seguinte, então, tem uma imagem da faringe, né? Que é onde, então, o alimento passa pela faringe e cai no esôfago. Então, ali está a imagem da faringe. E tem uma imagem mais completa do sistema digestivo, observe nesse outro slide, onde está todo, então, a questão ali do sistema digestivo, e aí traz setas apontando para todas as partes do corpo, que vocês também poderiam utilizar, lógico, dentro da área de ensino de vocês, ok? Eu segui esse exemplo aqui da parte biológica, da ciência biológica, porque é um exemplo que já está no texto, tá? Então eu trouxe uma outra possibilidade de ensino. A primeira possibilidade seria aquela mencionada, então, no texto dessas professoras, que foi realizado esse trabalho, tá? Que seria por meio de uma folha de papel, onde ela vai mostrar visualmente no corpo dela, marcando onde se dá todo esse processo do sistema digestivo. Para complementar, poderia se mostrar também as imagens com língua de sinais. Muitas dessas imagens com língua de sinais vocês podem achar, fazer uma pesquisa mesmo na internet, vocês podem achar, tem livros, tem dicionários de língua de sinais. Dá trabalho, mas eu garanto para vocês que vale a pena.
Então, uma outra possibilidade seria essa, de todo esse processo do sistema digestivo, onde mostra os órgãos ali, como se dá esse encaminhamento. Aí na sequência também, ainda se referindo a essa questão do bolo alimentar, que ele passaria pelo intestino grosso, intestino delgado, né, até expelir, então, esses alimentos. Bem, considerando, né, tudo que eu venho falando para vocês em todas as aulas, considerando esses dois textos, novamente eu retomo para vocês que são textos que não são especificamente da área de vocês, mas que são exemplos que podem ser utilizados. Seria ótimo se vocês tivessem interesse de produzir dentro da área de vocês algum material relacionado, por exemplo, à filosofia e o ensino da língua de sinais. Não tem muitas pesquisas nessa área não, tá? Há uma pesquisa lá, mas que foram convenções de termos, então, da filosofia, tá? Uma pesquisa que está em processo, mas não tem muitas pesquisas nessa área, não tem muitos textos. Se vocês encontrarem, vai ser interessante. Se vocês tiverem interesse de fazer um trabalho futuro nessa área, será super bem-vindo, vai contribuir muito, porque nós não temos muitas pesquisas nessa área. Então, as áreas estão mais concentradas no ensino por meio de estratégia visual, ciências exatas, ciências biológicas, tá? Talvez até pela facilidade que se tenha de encontrar talvez mais materiais visuais. Desculpe se eu estou falando alguma bobagem, porque vocês que são da área, vocês têm um conhecimento maior, tá? Da especificidade de vocês, né? Mas então os materiais se concentram mais nessas áreas, e se vocês tiverem interesse, seria ótimo a produção de algum artigo, de algo relacionando a questão do ensino da filosofia, tá? Bom, além do que está sendo trabalhado aqui com vocês hoje, então seria uma pedagogia visual para o ensino do aluno surdo por meio de imagens, sucintamente falando, tá? Vocês vão ler o artigo, vão se preparar melhor, então, nesses conceitos, de como poderá ser feito esse processo, né? É preciso considerar o quê? Então, retomando que prevalece no Brasil a educação inclusiva, tá? Então, nessas salas de aulas de vocês, possivelmente vão ter alunos surdos com alunos ouvintes. Podem ter, como nós temos aqui na universidade, alunos surdos, ouvintes e cegos, tá? Aí vocês vão dizer, nossa, mas aí eu vou usar estratégia visual para o cego. Bom, aí vai ser uma outra questão, vai ser um outro trabalho por meio da audiodescrição, por meio da descrição das imagens que estão ali, mas que não é o foco, nosso foco nesse momento, tá? Nosso foco nesse momento é a educação de surdos, não que não seja importante as outras áreas, mas vocês podem se deparar, então, com a educação de surdos dentro da proposta de educação inclusiva, tá? Então, lembrando sempre que existem algumas estratégias que dá para ser usada, além dessas que eu mostrei para vocês ali nos artigos dessas autoras, tá? Inclusive, no segundo artigo, elas mencionam a importância do trabalho do intérprete, mas a importância do professor entender mais sobre esse trabalho. Também já mencionei para vocês em outras aulas a questão da função do tradutor intérprete de língua de sinais, mas que dentro da nossa educação inclusiva, vocês têm que pensar que a aula de vocês que precisam criar estratégias para contemplar esses públicos, alunos surdos e ouvintes. O uso de imagem vai contribuir para o ensino dos dois alunos, tá? Vamos supor que vocês se deparem com a presença de um intérprete de língua de sinais, que é o caso. Dificilmente vocês vão dar aula em uma sala de aula que tem um surdo que não tem intérprete, porque como você vai se dar a comunicação? Geralmente as escolas já encaminham, tem um aluno surdo, é lei, está previsto na legislação, a gente vai debater isso melhor, tá, numa próxima aula, mas é lei, precisa ter um tradutor intérprete de língua de sinais. Então o que vocês vão ter que se preocupar no primeiro momento? São os recursos que vocês vão utilizar para ensinar esses alunos, que não podem ser apenas recursos falados, como é direcionado para o aluno ouvinte. Já para o aluno ouvinte, se precisa utilizar outros recursos, para o aluno surdo vai ter que ser uma aula adaptada por meio de algumas estratégias, tá? Bom, contando com a presença do intérprete em sala de aula, sempre lembrando que esse intérprete, ele não é o responsável pelo aluno surdo. O responsável são vocês são os professores, tá, dessa disciplina. Vocês que vão ministrar a aula para esse aluno. O intérprete não é o responsável, em muitas situações o intérprete não tem formação na área de atuação de vocês, no caso. Muitos intérpretes são formados em outras áreas, porque se exige uma formação técnica no Brasil para eles não atuam por área. Então, o intérprete formado na área da educação pode atuar na área da saúde, nas exatas, em qualquer tipo de área, mesmo tendo formação em educação, porque é o que se exige no país, uma formação técnica para essa atuação. Formação técnica, quando eu digo domínio de tradução e interpretação de forma simultânea, porque é o que vai acontecer nas salas de aula
É o que vai acontecer nas palestras, nos seminários. Vocês vão estar em sala de aula, vão entrar, vão ministrar a sua aula, e o intérprete vai estar o tempo inteiro fazendo a interpretação simultânea da fala de vocês para o aluno surdo. Isso resolve a inclusão? Não, não resolve. Por quê? Porque o trabalho do professor é extremamente importante. O intérprete, ele vai estar ali para intermediar essa comunicação. Agora, se vocês chegarem ali, ministrar uma aula sem usar nenhum recurso visual, o próprio intérprete não vai conseguir processar de forma tão rápida todas as informações que vocês estão falando sem ter um recurso para se apoiar. Se vocês mostrarem um mapa conceitual, se vocês trouxerem alguma imagem, o intérprete vai estar olhando para aquela imagem, vai apontar para aquela imagem, vai conseguir direcionar o aluno surdo para aquela imagem, e a partir daí, então, fazer o nome a datilogia para o nome de um conceito. O intérprete vai usar essas estratégias visuais de vocês para conseguir maior qualidade nessa explicação também, entendem? Não que o intérprete não dê conta, ele vai dar conta, só que possivelmente nesse processo dinâmico de uma interpretação simultânea, muitas informações se perdem e muitas vezes nós não conseguimos nos fazer entender somente por meio da fala, entende? Então às vezes é importante trazer um recurso, parar um pouco, vai para o quadro, vai para esse cartaz, vai para esse recurso, aproxima os alunos dessa realidade que vocês estão falando, desse conceito, e o intérprete vai fazer uso desse material também para qualificar a sua prática em sala de aula. Então, assim, ó, é imprescindível para todos, a gente tenha aluno surdo, que se tenha esse trabalho com recursos visuais, ok? Além disso, também tem algumas estratégias que eu já mencionei para vocês em outras aulas, que são de extrema importância. Por exemplo, se vocês utilizarem filme, vocês têm que optar por filmes com legenda, tá? Não vai ter como intérprete sinalizar todos os personagens do filme. E também não tem como o aluno olhar para o filme e olhar para o intérprete, olhar para o filme e olhar para o intérprete, tá? Então, assim, ó, levou filme, proposta é filme e documentário, procurem filmes, documentários com legenda, para que o aluno possa acompanhar as imagens e acompanhar a escrita do que está acontecendo, ok? Posicionamento do professor. O professor se movendo o tempo inteiro, virando de costas para o aluno. Não tem como o aluno surdo acompanhar esse professor. Lembre-se sempre que, por mais que se tenha um intérprete traduzindo, o aluno surdo ele vai estar prestando atenção, ele vai olhar para o intérprete, porque quem está traduzindo aquela aula para a língua dele, mas ele vai prestar atenção nas expressões do professor. Ele precisa de olhar, precisa dessa presença do professor ali para poder entender o que está acontecendo. Lembre-se sempre que quem domina o conteúdo é o professor formado nessa área, tá? Então ele vai estar olhando para o professor, sim. Lembre-se da importância do contato visual, de se aproximar desse aluno, de se posicionar de frente para esse aluno, de não ficar virando de costa ou falando de costa para o quadro, explicando. Todo momento que vocês virarem de costa, o aluno perde a metade da comunicação. Porque o intérprete vai ficar ouvindo, vai ficar sinalizando de frente porque você está de costa. Se vocês virarem de frente e apontarem porque vocês estão explicando, começarem a fazer alguns esquemas e alguns links, vai facilitar para o aluno o entendimento, tá bem? Não ditar conteúdo, porque ditar conteúdo é extremamente inviável. O trabalho de uma educação inclusiva, onde tem ouvintes e surdos, os ouvintes vão baixar a cabeça e vão copiar, e o surdo vai ficar olhando para o intérprete, tentando escrever o que o intérprete está sinalizando. Ele não vai ter esse tempo de... O ouvinte vai conseguir escutar e ficar escrevendo. O surdo não tem como fazer isso, ele vai ter que olhar e baixar a cabeça, olhar e baixar a cabeça, e ele se perdeu. Então, ditar conteúdo é inviável. Ah, mas eu quero digitar o conteúdo hoje, eu preciso digitar esse conteúdo. Bom, então leva o texto impresso que vocês vão digitar exatamente, entrega esse texto para o aluno surdo, tá? Aí vocês vão digitar para os ouvintes, mas o aluno surdo vai estar olhando para o intérprete com o texto impresso. E ainda assim, façam relação com o que vocês estão ditando. Primeiro parágrafo, então, trata de tal conceito. O aluno surdo vai olhar para esse parágrafo, vocês deem um tempo para ele se achar, se localizar ali e comecem a explicar, mas sempre dando essas pausas para que ele possa acompanhar. Tá bom? Conceitos, nome de autores, anotar sempre no quadro. Anotem no quadro, façam esquemas de forma clara, tentem fazer de forma mais linear os esquemas, entende? Não poluam muito visualmente o quadro, porque depois, quando o aluno surdo olhar para todo aquele quadro, ele pode não entender como se configurou. Tentem pontuar as coisas de forma mais linear, ok? Lembre-se sempre que a língua portuguesa é a segunda língua do aluno surdo, tá? A língua portuguesa na modalidade escrita. É o que a legislação brasileira prevê. Língua de sinais como a primeira língua do aluno surdo e língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. Então lembre-se sempre que muitas vezes o aluno surdo vai escrever numa estrutura um pouco diferenciada, mas que vocês podem usar
outras estratégias para avaliar esse aluno. Por exemplo, ele pode escrever nessa estrutura da língua dele, pode responder as questões ou pode escrever um texto nessa estrutura. Vocês podem chamar esse aluno e pedir para que ele sinalize o que ele escreveu. Aí vocês vão estar trabalhando com as duas línguas. Tem o registro da língua portuguesa na modalidade escrita, na estrutura da língua dele, e tem a complementação do que ele escreveu, tá? Porque ele vai estar sinalizando o que escreveu, a intérprete vai estar fazendo a interpretação oral como se fosse a voz dele, e vocês podem estar avaliando nesse momento. Vocês podem ainda gravar, em um momento posterior, ele faz essa prova escrita como segunda língua, depois o intérprete faz essa interpretação oral, vocês gravam e podem, em segundo momento, estar avaliando, escutando esse áudio, tá bem? Bom, pessoal, então, nessa aula eram esses aspectos que eu queria trazer para vocês. Foi uma aula mais teórica, tá? Em que eu trago esses dois textos, mas é de extrema importância na construção profissional de vocês enquanto professores, futuros professores. Alguns já devem ser professores, alguns que vão se deparar ou já se depararam com um aluno surdo. Se já se depararam, nossa, fez tudo errado, não fez tudo errado. Não fez tudo errado porque é um processo de construção. Os próprios conceitos de pedagogia visual vêm sendo discutidos recentemente. A questão do uso de imagem, ainda há muita discussão, mas como usar essa imagem? A imagem por si só não basta, mas que estratégias eu vou usar? Então, eu trouxe essas discussões para tentar orientar melhor vocês, então, na questão do trabalho do aluno surdo, além do ensino da língua de sinais, a importância do trabalho com esse aluno, tá bem? Em outro momento eu vou trazer uma discussão um pouco breve, mas orientar vocês a disponibilizar algumas legislações, onde essas leis trazem, olha, mas o que me garante enquanto professor que eu posso avaliar como segunda língua? Olha, a garantia está na lei tal, tal e tal, artigo tal e tal e tal. Essa é a garantia que eu tenho no país, tá? Mas nesse momento, até para não trazer muitas informações para vocês, eu preferi ficar apenas na discussão dessas estratégias visuais, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!